E no YouTube, bem-vindos também, meus irmãos, no Facebook. O tema da nossa mensagem é: não use a graça para dar lugar à carne. Eu vou repetir: não use a graça para dar lugar à carne. Vamos ver se este meu pensamento está de acordo também com o pensamento de Paulo. Gálatas capítulo 5, versículo 13, inicialmente eu vou ler até o versículo de número 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade, da graça de Deus, porque a lei escraviza, e é a graça quem gera esta liberdade. Então, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 15. Olha que admoestação. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto, te glorifico e te engrandeço o nome, pela oportunidade ímpar que tu concede a nós, meros mortais na carne, para fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Nesta noite, empurra essa espada um pouco mais e me usa, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo que se reúne como igreja aqui e pelo YouTube, digam amém. Glória a Deus. Nós estamos desde quarta-feira passada e devemos continuar, pelo menos vamos continuar hoje, e devemos continuar mais uma reunião, provavelmente às quartas-feiras, tratando deste assunto. E eu quero começar com alguns pensamentos, porque é assim. A pessoa, quando estava no sistema religioso, como ela não conhecia a liberdade, ela era escrava do sistema. O que vinha na mente dela era o seguinte: se eu beber, se eu fumar, ou se eu cometer alguma coisa, eu vou para o inferno e vou perder a minha salvação. Então, este engano religioso o mantinha num padrão de seriedade com Deus. Ninguém, pelo menos os eleitos, não podem perder a salvação. Por quê? Porque da palma da mão do Pai ninguém os arrebata. Paulo traz como revelação do terceiro céu, dizendo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados pode separar vocês, os eleitos, do amor de Deus. Mas enquanto a pessoa não conhece isto, o pastor diz: se você usar bermuda, você está desviado, Cristo vem e você fica. Mas ela não usa bermuda nem nesse calor que fez hoje aqui no Rio de Janeiro. Então ela vem para o ambiente da graça, ela descobre por revelação da graça de Deus que ela é uma eleita, que ela não perde a salvação, e então, além de perder o medo, ela perde também o temor. Uma abençoada, que eu espero que esteja me assistindo, me disse o seguinte:
O meu marido estava na igreja muito bem e ele era liberto, não estava bebendo mais. Descobriu o senhor no YouTube e voltou a beber. Eu disse: pode parar, minha senhora. Seu marido nunca foi liberto, coisa nenhuma. Ele era um hipócrita. Ele estava com medo, era do diabo. Ele estava com medo de perder a salvação. Quando deu liberdade a ele, mostrou quem de fato ele era: um pudim de cachaça. É isso que ele sempre foi. Há um dito popular que diz assim: quer conhecer o homem? Dê o poder a ele. Quer conhecer o crente? Dê liberdade a ele, que você vai descobrir que ele não tem temor de Deus, é coisa nenhuma. É só dar liberdade, é só falar para ele: ó, salvação não se perde. Eu vejo isso de vez em quando aí no canal aí embaixo aí, eles botam lá embaixo lá: ah, já que não perde a salvação, então eu posso beber, posso cheirar, posso fumar. Pode, quem disse que não pode? Claro que pode. Você acha que alguém vai segurar a tua mão? Deus vai segurar a tua mão? Deus nunca segurou a mão de ninguém. E tem crente que bebe, que fuma, que cheira. Você pode. Como cristão, você não deve. É diferente. Que você tem que ter um testemunho cristão. Uma coisa é o que você pode, outra coisa é o que você não deve. Ou então não me diz que é cristão. Se você quer fumar, cheirar, beber, matar até cair, ficar igual o bonecão do posto, tá maluco, tá doidão, então você não me diga que você é cristão, Agora eu estou andando com você, a minha família está aqui, estamos juntos, eu confio em você, a minha filha está aqui, a minha esposa, os meus filhos, e de repente nessa reunião a minha mulher passa, você está... Uala! Pô, eu dou em você, cara. Então, amados, a graça de Deus não é para você ter libertinagem. Nós saímos do sistema. E quando entramos na graça, o zelo, o temor e o bom testemunho tem que vir junto conosco. Porque senão eu vou ter que começar a fazer pregação para você voltar no sistema e buscar o bom testemunho que você tinha quando estava lá. Pô, você estava lá no sistema, você estava direitinho, cara. Você evitava aquelas amizades. Você evitava local que tinha bebida. Você andava num rigor exagerado. Eu vejo certo cristão de crente aí, andando com a cueca, aparecendo Pierre Cardin. Gente, isto é evangelho. Isto não é um mau proceder. O sistema está de olho em nós. Ora, você quer ir lá para a sua empresa, dizer que o cara dá dízimo, brigar com o cara, mas você dá um péssimo testemunho. Ora, você quer que a sua mulher saia do sistema e você em frente da televisão com meia dúzia de cerveja. Ah, o senhor é contra quem bebe? Eu não sou contra ninguém. Mas se você quer convencer a tua esposa, dê um exemplo de transformação. Você andava com ela lá no sistema, era direitinho, debaixo do engano, repito, ia para a vigília, você ia para o monte, tudo isso é errado. Você veio para a graça, largou tudo isso e voltou para a bebida? Então não fale com ela de evangelho. Não, eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe e está morrendo. Eu dou em você vir com o negócio de Silvio Santos aqui, cara.
Isso aí é negócio de praça é nossa. Amados, nós temos que ir para 2020 com uma nova postura. Estamos crescendo como igreja. Igreja não somos nós? Estamos crescendo como igreja. Já se ouve falar do Evangelho da Graça em Manaus, Maranhão, no Acre, Roraima. Já se ouve falar nas tribos, os índios entraram em contato comigo terça-feira. Já se ouve falar da graça em todos os lugares. Os canhões do sistema estão voltados para nós. Não é para Geraldo, é para nós. Geraldo não representa o Evangelho. Quem representa o Evangelho somos nós. A igreja de um modo em geral. Então somos nós que temos que levantar a bandeira da graça e falar: não vamos dar lugar à carne. E se eu cair? Se você cair, eu te levanto. Vamos juntos. Não vai permanecer lá. Não vai dizer que isso é legal. Não vai bater no peito e dizer: eu faço isso porque eu estou em graça. Porque nós vamos então ter que tomar uma outra atitude. Está na hora de enfrentarmos o sistema com o melhor do que nós temos. Com zelo, com temor e com vida transformada. Porque é esse o chamado do Evangelho. Olha o que ele disse no versículo 13. Para mim está claro isso aqui. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Não há em Paulo esta carnalidade que eu vejo alguns da graça aí. Guerra, disputa, ataque. Eu não vejo isso em Paulo. Eu não consigo ver. A luta de Paulo era contra o sistema político e religioso da sua época. Não contra os cristãos que andavam com ele. Eu estava vendo uma programação. Na hora do meu almoço, falei: caramba, deixa eu ver esse cara que diz que prega a graça. Quando eu botei lá, tá o cara: porque tem um cara aí que diz que Jesus já veio. Eu falei: caramba, falando de mim. Falei: deixa eu ver o outro aqui. Porque tem um aí que é contra o dízimo. Eu falei: caramba, mas os caras só pregam contra Geraldo. Falei: tá bom, não vou ver mais nada no YouTube. Deixa eu botar no Facebook. Olha, não assista Geraldo. Eu desisto. E quando você vai ver o testemunho de vida, eles não têm compromisso com as vidas, não se reúne com ninguém, com a igreja, não tem temor do Espírito Santo, e são um péssimo testemunho. Por onde eles passam deixa o rastro de destruição. Aonde que Deus está nisso? Amado, o Evangelho é transformação de vida. Se você precisa de ajuda, una-se a um irmão, ele vai te orientar, ele vai falar. Porventura, disse Paulo aos Coríntios, não há um sábio no meio de vós, que pode te fortalecer, que pode te ajudar, que pode te estender a mão, que pode dizer como... Amado, você tem um testemunho de vida, na área financeira, na área sentimental. Você tem um testemunho de transformação que pode ajudar o seu irmão que está passando por uma situação que você já passou. Mas a pessoa se isola e diz: não, agora eu estou em graça, é tudo comigo mesmo. Está entendendo? 2 gols de não sei quem, 1 gol daquele cara. Qual é que é aquele cara? De Gabigol. Ah, meu amado. Aí depois quer ir lá para a tua empresa brigar com o cara, porque o cara dá dízimo, porque o cara faz isso, porque o cara faz aquilo. Olha o que Paulo diz: porque, irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Agora vocês não podem usar essa liberdade para dar ocasião à carne de vocês. Está escrito ou não está escrito? Está, meu amado. É porque você agora está no rigor. Não sou eu não, é Evangelho. Está cortando aí, está cortando aqui também. Eu preciso também me policiar. Estamos crescendo, estamos avançando. Os canhões do sistema estão voltados para nós. Eles estão acuados. Está se levantando um povo aí. Em cada local desse Brasil já tem um grupo que se reúne naquela sala, outro ali, outro aqui, outro aqui. Nós estamos dando a cara no YouTube, mas a caravana da graça de Deus está passando, está avançando. As pessoas estão saindo do sistema. Vocês são testemunha disso, que vocês vieram de lá. Só que eu não acredito que Cristo te tirou do sistema para vocês andarem de qualquer maneira. Eu acredito que as pessoas agora precisam olhar para nós e falar: gente, eles vivem uma doutrina,
mas com proceder. Olha o procedimento. É uma liberdade controlada. Eu uso bermuda, mas não uso shortinho curto. Eu uso camiseta, mas eu não penduro ela aqui e vou fumando um cigarro, um cachimbo, vou fumando uma maconha. Que evangelho é esse? Uma abençoada me disse: eu só gosto de ler as epístolas de Paulo depois que eu fumo um baseadinho. Meu amado, ainda liga para minha casa, me manda um WhatsApp com uma conversa dessa, meu amado? Está assim, uma graça de Deus totalmente voltada para a libertinagem. Amado, olha o que Paulo disse aí mesmo, Miguel, no versículo de número 6. Olha o relato, versículo de número 16, perdão, Miguel, 16, perdão, nervosismo, eu estou agitado, eu estou coisado. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Isso aqui é o desafio para quem quer viver uma vida na graça de Deus. Não é fácil? Meu amado, não é fácil. Isto é tenebroso, isto é tremendo. Ora, meu amado, se eu sei que se eu falar com aquele irmão de manhã até a tarde, eu vou me inclinar para a carne, eu procuro você, eu ligo para você, eu me reúno com você, eu ando com você. Domingo eu estou aqui, estou quarta, estou terça, ligo para sua casa, a gente se reúne. Agora, se eu sei que eu larguei a bebida, larguei as drogas, e aquele camarada está me chamando para andar com ele, ele bebe, ele usa drogas, meu amado, a minha natureza que tem essa tendência vai se inflamar. Então eu vou evitar o mal, eu vou me absorver, me alimentar das coisas do Espírito. Eu vou procurar alguém que ande, que pense igual a mim, que tem o desejo de se libertar, que tem o desejo de ter uma vida pautada na pureza do Evangelho. Digo, porém, andai no Espírito e satisfazer a concupiscência da carne. 17. Por quê? Porque a carne milita, luta, batalha, guerreia contra o capeta. Milita contra quem? Contra o Espírito. Que ousadia, não? Que ousadia da natureza humana lutar contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Depois Paulo diz algo no versículo de número 19, Miguel, por favor. Ele diz o seguinte: ora, as obras da carne, elas são conhecidas. Prostituição. É diabo, capeta, Exu, pombagira ou é carne? Tudo isso lutando contra o Espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Olha aqui, ó, ciúme, ira, porque a pessoa acha que carnalidade é só prostituição. Não, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, 21, invejas, olha lá, bebedice, tudo isso é obra da carne. Então quer dizer que Cristo me libertou da lei, me trouxe para a graça, para mim entrar nisto aqui, que é uma obra da carne que luta contra o Espírito, e eu vou querer convencer alguém que a doutrina que eu vivo é a certa, e eu lutando contra o Espírito. Ora, eu vivo uma doutrina certa lutando contra o Espírito? Eu vivo uma doutrina certa andando no Espírito, para não satisfazer a concupiscência desta carne. E Paulo continua dizendo: grutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, preste atenção, mente de Cristo ativada, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Segura aqui. Então quer dizer que quando a graça veio na minha vida,
Um dos benefícios é trazer a bênção de Abraão. Cristo me libertou da lei, da escravidão da lei, da obrigatoriedade da lei, para que a bênção de Abraão chegasse à minha vida. E eu viver nesta terra como herdeiro de Cristo, usufruindo dos benefícios conquistados naquele madeiro. Então, por causa desta liberdade conquistada por Cristo, eu uso desta liberdade e dou lugar à carne. Qual é o efeito desta entrega a uma vida carnal? Não herdar as bênçãos conquistadas por ele. Ao invés de eu viver como herdeiro, eu vou vivendo debaixo de disciplina. E é isso que você quer? Porque eu não quero ser disciplinado. Eu tenho direito à bênção de Abraão. Eu sou um herdeiro de Cristo. Eu tenho direito de reinar e governar. É meu direito usufruir do melhor de Deus. Eu sou o herdeiro dele. Paulo pregou em Romanos capítulo 5, versículo 17, que aqueles que recebem a graça de Deus reinarão em vida. É meu direito reinar em vida pela confissão do Evangelho. É meu direito usufruir das conquistas de Cristo. Mas, por causa da entrega a uma vida carnal, Paulo disse, vocês não vão herdar o reino de Deus. O reino de Deus está onde? Quem é que sabe, diga ui, dentro de vocês. O reino de Deus não é o paraíso, não é o céu, não é os anjos, onde está o trono. Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vocês. Use, desfrute e viva-o como herdeiro neste reino. Mas o que anula? Disse Paulo, vocês não herdam, porque vocês praticam essas coisas. E aquilo que o homem semeia, isto mesmo ele colhe. Porque é outro, eu tô aqui num desabafo, porque são que as pessoas ligam para mim, tá? Que graça é essa? Eu estou em graça há 2 anos, eu não vejo nada, nada muda. Nada muda porque você não mudou. Você saiu do sistema, mas deixou lá o temor, deixou lá o zelo, e começou a usar da liberdade para dar lugar à carne, e ao invés de viver como herdeiro, Deus, pum! Porque ele não erra a pancada. Quando ele bate, ele sabe onde bate, porque ele disciplina e corrige todo aquele que recebe por filho. Quem é filho aqui, diga amém. Amém. Quando praticar essas coisas, a disciplina virá sobre a tua vida. E ao invés de viver como herdeiro, as pessoas vão... Na lei já não vi herança, porque a lei anula a fé, disse Paulo à igreja de Roma. Debaixo da lei você vivia a maldição da lei, a impossibilidade de agradar a Deus. Isso é uma vida de maldição, a impossibilidade, porque tropeça num ponto, se torna culpado de todos. Já não tinha vida de herdeiro, estava sempre devendo, sempre em briga, sempre em luta. Vem para a graça de Deus, uma vida para reinar em vida. Pratica essas coisas. Abençoados, nós não podemos ir para 2020 com os erros sucessivos de 2019. Se você tinha um zelo no sistema, continue com zelo. Se você tinha temor no sistema, continue com temor. E deixe para lá as doutrinas heréticas do sistema religioso. Deixe para lá a lei de Moisés. E absorva a graça e reine em vida e viva em perfeita vitória. Está na hora das pessoas olhar para você e falar, ali está um cristão genuíno e autêntico da graça de Deus. Eu vou ler até o versículo 26 para não ir pulando. Olha o que diz o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Olha aqui. Fidelidade. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para vocês.
Fidelidade é difícil de encontrar hoje. Eu estava conversando com uma senhora, ela disse: eu passei 36 anos na igreja X, mas a minha fidelidade me prendia ali, porque o que me golpeava era ser falso com as pessoas que me ajudaram. Tem muita gente presa lá por causa desse fruto do Espírito que estão na vida deles, a fidelidade. Amado, temos que ter fidelidade à graça de Deus. As pessoas esquecem isso com maior facilidade. Olha, posso lhe dizer uma coisa? Eu estou aqui totalmente maduro e preparado para quando você errar comigo, eu ter a capacidade de te perdoar. Posso não gostar do que você fizer, mas uma coisa eu lhe digo: eu tenho maturidade para não me ferir, não te deixar ferido por causa da fidelidade do pacto da graça de Deus que está na minha vida e está na tua vida. Depois Paulo diz no versículo de número 23, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25, é 25 ou 26? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Olha o nível de carnalidade. Vanglória, inveja um dos outros, e tudo isso numa igreja em graça. Paulo está pregando por uma igreja em graça, os Gálatas. Vanglória e inveja um dos outros. Olha o nível de carnalidade. A pessoa é presunçosa, achar que a vida cristã se limita à forma que ela acha que é o certo dela viver, e ninguém pode falar. Olha, deixa eu ler com você 1 de Coríntios capítulo 8, olha só isso aqui, olha só que interessante, ó. Todavia, para nós, há 3 deuses, um só, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Estamos terminando um estudo que fala sobre isso, por quê, né? Versículo 7, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como eles sacrificadas. Paulo então estava falando da liberdade que os coríntios tinham de se envolver com as comidas sacrificadas aos ídolos. Eles então acharam o seguinte: eu sou salvo, eu ando em graça, eu posso então comer, posso fazer, posso bordar. Paulo disse, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificada. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. 8, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. 9, vede, porém, que esta liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Amados, eu quero parar neste ponto. É exatamente isso que eu quero falar com os senhores e com os senhores ali. Está surgindo um grupo de pessoas aí que diz que está em graça sem preocupar com os fracos na fé. Eu estava falando com os irmãos que vieram aqui, que o amado nos chamou para fazer uma reunião, pessoas que saíram do sistema religioso. Quando chegou lá na garagem dele, o freezer lotado de latão de cerveja, a pessoa disse, ué, e aonde que é a reunião? Ele disse, aqui. Não, mas aqui não é festa, não? Não, é aqui, estamos em graça. Ué, mas isso? Liga para o irmão Geraldo aí. Ô, irmão Geraldo, que roubada é essa que o senhor me trouxe? É pegadinha do João Kleber? Amado, eu não posso golpear a mente do meu irmão. Eu tenho a responsabilidade
com a mente do outro. Olha o que Paulo diz: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. 10. Porque se alguém te ver a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? Não, é porque eu sou maduro, o senhor sabe como é que é, né? Eu estava com fome, peguei aquela galinha ali, mandei a mulher fritar a galinha da macumba, mas eu estou em graça, os da lei não pode. Ô, meu irmão, isso é uma liberdade que você tem. Mas não será que esta tua liberdade não será a consciência do que é fraco induzida a participar também dessas mesmas coisas? Então, porque você é maduro, você não está preocupado com aquele irmão? Porque você é maduro na fé, você não tem que dar um bom testemunho para aquela irmã? Porque você é maduro e está em graça, não está preocupado que o sistema está olhando para a tua conduta e para o teu proceder? Ué, que graça é essa então que se vive? Que eu posso viver de qualquer maneira e ninguém pode falar nada? Pois ele diz no versículo de número 11: e assim, por causa do teu saber, da graça que você conhece, do evangelho que você defende, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E aí, quem está fora não entra, e quem está dentro acaba saindo. Por quê? Por causa do mau exemplo, por causa do péssimo testemunho, por causa de uma graça que só está no intelecto e não na prática diária da comunhão com o Espírito Santo. A tua graça deixou de ser graça. Não adianta graça apenas no intelecto, amado. Não adianta apenas conhecer, tem que viver, tem que praticar, tem que dar bom testemunho. Não pode golpear a mente do que é fraco. Está escrito isso? Está escrito. Ah, mas isso não é Paulo que escreveu. Foi quem? Foi Paulo? Foi Pablo? E assim, por causa do teu saber, por causa desse teu conhecimento, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Graças a Deus acabou. Acabou não. Olha a bombinha aí no versículo 12. Olha aí. E deste modo, com este teu proceder, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra os irmãos que vocês pecam. É contra quem? Olha que responsabilidade, meu irmão. Instrumento de golpear a Cristo. Tem que ter conduta, tem que ter zelo, tem que ter temor do Espírito Santo. Graça não é esse oba-oba que se vive. Graça é compromisso com as outras vidas. Graça é saber que eu preciso de você e que você precisa de mim, porque somos membros um dos outros, somos membros do corpo de Cristo, e este corpo aqui tem que estar saudável para enfrentar os desafios que esse sistema colocou na mente dos outros membros que não pertencem a eles. Tem que vir para cá e encontrar um corpo saudável. Graças a Deus que o Espírito Santo tem levantado um corpo saudável, de pessoas tementes a Deus, de pessoas que honram a vocação em que foi chamada e que amam a revelação do Evangelho. Porque eu tenho visto por aí, em alguns lugares por aí, uma graça totalmente fora disso aqui. E deste modo, disse Paulo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca. Se ele, digo eu, é contra Cristo que vocês pecam. E aí, Deus não quer isto.
Mas eu estou em graça, não existe condenação. Nós não estamos falando disso. Se você ama a Cristo, o seu desejo é ver o teu irmão livre do sistema. E ele não sairá do sistema vendo você em um péssimo testemunho. Eu não sairia. Eu não deixaria uma congregação em que eu frequentava 20, 30, 40, 50 anos no erro, mas com temor de Deus. Eu não entraria num local onde todo mundo olhasse para minha mulher, onde todas as mulheres olhassem para mim me desejando. Eu não entraria. Eu ficaria debaixo do engano com temor de Deus ou num conhecimento com libertinagem. Jamais eu faria uma coisa dessa. Então nós queremos viver a graça no intelecto, mas também num proceder diário com o Espírito Santo. Mas não é exigir muito, demais, porque você tem que aprender a lutar contra a sua natureza, e não é fácil. Mas você tem que tentar. Você não pode andar desenfreado segundo o curso da tua carne. A tua carne pede, você dá. A tua carne quer, você dá. Não há nenhuma resistência. E a resistência que tem é o quê? Eu estou em graça. Paulo explicou isso aos Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 12. Olha aí. Romanos 6, 12. Temos? Não temos? Digita aí. Romanos capítulo 6, versículo de número 12. Não tem. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo carnal. Não existe pecado espiritual. Pecado aqui são obras da carne, errar o alvo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo carnal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine. Eu odeio aquela irmã, carne. Ih, aquele irmão comprou o carro, carne. Ih, eu vou pegar ele, eu não gosto dele, carne. E carne não é só adulterar, prostituir, né? Isso também é carne. Mas existem coisas que vai reinando em nosso corpo carnal. Eu não entro ali porque aquela irmã está ali. Carne. E não reine, não adianta, não reine em vida. Não herda, porque é carne. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo carnal, de maneira que obedeçais às suas paixões. 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, a obra da carne, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como o ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Paulo pregava essas coisas também. Ele não pregava só ceia, só batismo. Isso é rudimentos. São rudimentos da lei. Paulo traz um bom testemunho, um proceder cristão. Você, eu, estamos cercados de testemunho. Teu ex-pastor está esperando só um erro teu para largar lá no Facebook. Aquela irmã profeta lá do ministério está doida para se levantar num balabachura e dizer: vaso de Irabacéia, não digo eu para vós, olha como está minha serva. Você bandeja para essa turma? Se depender de mim, eles vão morrer seco. E todas as vezes que eles olharem para mim, lavar a espada afiada para cima deles. É uma luta. Não é fácil. Mas o Espírito Santo te dá força. Nem ofereçais cada um membro do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, as obras da carne, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. 15,
15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Paulo disse, de modo nenhum. Então estou debaixo da graça. Natal agora, meu irmão, já mandei assar um pernil, mandei vir 3 garrafas de marafo, vou tocar um tambor a noite toda, eu estou debaixo da graça. Paulo disse, de modo nenhum. Por quê, Paulo? Versículo de número 16. 16 tem? Não sabeis que daquele a quem ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? 17, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregue. 18, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. 19, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Paulo não está mandando ninguém continuar em libertinagem. Paulo não está mandando ninguém ir lá para o baile do alalaô. Paulo não está dizendo, pronto, você está em graça, vai ali para o bar do Genésio, mas enche o focinho até cair. Paulo está mandando fazer isso? Paulo não disse isso, mas eu posso todas as coisas naquele que me convém. Tem uma linguagem assim, não tem? 1 Coríntios 6,12, coloca para mim aí, Miguel, eu acho que esse está aí, coloca aí. Todas as coisas me são lícitas, então me dá licenciosidade para fazer o que eu quiser, se todas as coisas me são lícitas. Mas vamos ler, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu tenho o fruto do Espírito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas. Você não é o cristão da graça de Deus? Existem coisas que não te convêm. Ou te convém você acabar de sair de uma reunião dessa no YouTube, eu passar ali, tá você com o cachorro lambendo a tua boca com a cara de pudim que você bebeu toda. Te convém isso? Como é que você vai me convencer daquilo que você vive é uma verdade, se você não consegue se dominar? Você entende o que eu quero falar com você e com você aí no YouTube? Que está na hora de apresentarmos uma graça, não apenas no intelecto, mas também no proceder. Está na hora de vivermos uma graça autêntica. Está na hora de pararmos de lutar contra os outros e lutar contra nós mesmos. Não adianta repetir os erros de 2020. Não adianta ir lá no Facebook atacar um, atacar o outro, quando você não consegue se dominar a você mesmo. Não adianta. Está na hora de lutar contra você. 1 Coríntios 9, versículo 25. Olha lá o que Paulo diz, olha, todo atleta em tudo se domina. Será que Paulo está pregando para a igreja para falar sobre atletismo? Claro que não. Paulo está usando isto porque lá na Grécia, lá na cidade de Corinto, está havendo isto aí, ele está usando esse paralelo. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe ao ar. 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Está aí a palavra. Você prega os outros, mas não prega você mesmo. Está igual o sistema, mandam eles aceitar Jesus, mas eles não aceitam o Evangelho.
Quem quer aceitar Jesus? Aí eu disse para ele aqui, fomos batizados na cruz. Eu não aceito isso. Você manda as pessoas aceitar Jesus, mas vocês não aceitam o evangelho. Vocês oferecem liberdade, mas vocês são escravos da corrupção. Então, para mim pregar aos outros, eu tenho que primeiro esmurrar o meu corpo, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. É esta a mensagem para você, para mim e para todos os outros que querem andar em graça: esmurrar o corpo e reduzi-lo à escravidão, colocar a carne no lugar da carne e o espírito no lugar do espírito. Vou lhe dizer uma coisa para você nunca mais esquecer: é o teu espírito que tem que governar o teu corpo, não o teu corpo ditar as regras para o teu espírito. Não use jargão para a tua liberdade. Não diga que você está em graça se esta graça não traz transformação e bom testemunho de vida. Volte para o sistema, porque pelo menos lá você tinha temor de Deus. Essa aqui é a realidade. Você quer conhecer um crente da graça de Deus? Dá liberdade a ele, deixa ele sozinho. Tem uns crentes da graça aí que se você deixar ele sozinho, meu irmão, mas ele faz uma lenha. Eu já contei aqui, tinha um que quando ele ficava sozinho, não tinha quem roubar, ele roubava ele mesmo. É cleptomania, né, que fala, né? Meu amado, ele botava a carteira dele assim em cima, sozinho dentro de casa. A carne ativava, tem desse negócio. A carne sozinho a carne ativa. Ele deixava a carteira, ele ia lá na porta, botava. Você vê como é que é a carne do ser humano, né? Tem o poder da feitiçaria. Ele olhava para o outro, quando ele passava perto da carne, ele assim, pegava a carteira. Eu acho que era treinando, cara, não é possível. Cleptomania. Amado, eu espero que em 2020 este país seja impactado pelo poder do evangelho, e que a tua boca seja uma trombeta clara, e quem não se render ao evangelho de Cristo pela tua pregação, se renda pelo testemunho de vida que você vai dar. Eu acredito numa transformação, numa metanoia. Eu acredito também em um proceder. Eu acredito que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ali está um crente da graça de Deus, ali está a família bendita do Senhor, ali está um grupo que dá testemunho. Lá tem sinais, prodígios e maravilha. A palavra lá flui, sai como o rio de águas vivas, e mais, sai como espada afiada de 2 gumes. Nós vamos impactar esse país pelo poder do evangelho. Mas para isso precisamos transformar a nós mesmos. Precisamos fazer isso. Ler o que Paulo diz nesse respeito. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu termino com esta mensagem aí. Ah, nada, nego, está todo mundo hoje fazendo assim. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: finalmente, irmão, obrigado Paulo, eu já não estava aguentando mais. Nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Não é de qualquer jeito, Paulo? Paulo, não. É desta maneira aqui. E efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. 3, pois esta é a vontade de Deus, a libertinagem. Dá lugar à carne,
viver de qualquer maneira. Qual é a vontade de Deus quanto à maneira de viver em graça? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Versículo de número 4. 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Meu Deus! O Senhor tirou esta palavra de onde? De 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Mas eu nunca li. Está lendo hoje. E agora? E agora o que fez até ontem, meu irmão, acabou. Olhar para frente, para o autor e o consumador da fé. Errou até ontem. A partir de hoje vamos lutar contra o nosso corpo. Vamos mostrar ao povo do sistema que nós não só falamos, mas também vivemos. Vamos mostrar ao sistema que a graça não está só no intelecto, está também no proceder. E vamos mostrar para quem está lá que aqui, aí pela internet, tem um grupo que honra o seu corpo em santificação e honra. Porque isso é viver a graça de Deus. Depois ele diz no versículo de número 5: não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é o quê? O vingador. Depois ele diz então no versículo de número 7, para Paulo, não estou aguentando. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Para Paulo, não aguento mais não. 8. Dessarte. Desta forma, desse jeito, quem rejeita estas coisas, não rejeita a Geraldo, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Entendeu? Entendeu? É isso aí. E quando eu disse quarta-feira, olha, nós vamos falar de um assunto. O outro me ligou dizendo, o Flamengo vai jogar. Eu falei, não dá lugar, cara. O Flamengo já jogou ontem 2h40. Não, o Flamengo não, o Fluminense. Está todo mundo de folga. É Mundial de Interclubes. Eu também estou ligado nesse mistério. Porque isso é necessário, irmãos. Porque chega uma hora que a graça vai virando um oba-oba. Vai vivendo de qualquer maneira. E sabe o que acontece? A graça não avança. Porque daqui a pouco sai, arma um grupinho ali, esse grupinho aqui, cada um faz de qualquer maneira. Aí depois reúne um grupinho ali, cada um faz lá de qualquer maneira. Aí fica igual o 007. Você sabe? São os agentes secretos da graça. Quando chega aqui, não, é porque não tem que dar dízimo, porque não tem que fazer santa ceia, mas se reúne aqui e dá um péssimo testemunho. Olha, está escrito que Deus não... Volta o versículo 7, Miguel. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Paulo disse que quem rejeita essas coisas, não está rejeitando a Paulo, não está rejeitando ao homem. Quem rejeita essas coisas, rejeita a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Então, qual é o nosso chamado, a nossa vocação para o ano que nós estamos vivendo, o século que nós estamos vivendo? Uma graça que se apresente para as pessoas quando saírem do sistema, encontre um ambiente saudável. Claro que na carne vai haver problemas, estamos na carne, mas o índice de maturidade vai fazer com que eu te suporte em amor, com que eu te ajude na tua debilidade, com que eu te mostre qual é o caminho, com as experiências que também eu passei. Eu já fui alcoólatra, já fui viciado em drogas, então eu tenho uma experiência, eu tenho um testemunho de vida. Você tem alguma, já passou por alguma debilidade, e que alguém precisa conhecer essa tua experiência para se ver livre
desses espinhos que existem na carne, dessas debilidades que existem na carne. Não é para voltar, não é para, como a porca lavada, voltar à lama. Eu fui liberto lá no sistema, eu usava droga, conheci a graça de Deus. Como eu sei que eu não perco a minha salvação, vou cheirar de novo. Meu amado, é o cão voltar ao vômito, é a porca lavada se revolver na lama. Mas não é para fazer isto, é para avançar no temor, para andar segundo a vocação em que você foi chamado, para que você reine em vida e você viva em perfeita vitória. Era esta mensagem que eu passei, que eu queria passar, e passei para os senhores. Não useis. Tem como botar, Miguel, lá? Inicial, Gálatas 5,13, tem como? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, aos seguidores de Paulo, será que tem alguém aí pelo Facebook que segue Paulo? Ou só seguem Paulo para dizer que não precisa dar dízimo? Ou só seguem Paulo para dizer que não pode reunir? Tem alguém aí me ouvindo? Vou fazer igual aquele cara do Troia. Tem mais alguém aí? Então vocês não usam a liberdade de vocês para dar lugar à carne. Vocês não usam a liberdade de vocês para ferir, para golpear a mente das pessoas. Vocês não usam a liberdade de vocês para os fracos da fé não ver que isso que vocês vivem não é graça, coisa nenhuma. Isto aí é golpear a mente de quem é fraco. Isto é o recado de Paulo que vocês seguem, que vocês vão para o Facebook dizer não deve dar dízimo, não deve se reunir, e dão um péssimo testemunho. Não useis a liberdade para dar ocasião da carne. Sejam antes servos um dos outros pelo amor. Se não for por amor, ninguém vence. Assim é, assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos terminar por aqui, porque está todo mundo, principalmente